Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, meninos? Espero que vocês estejam bem. Tem uma grande novidade para vocês, né? Eu fiz várias atividades de artes, várias oficinas, e as oficinas de vocês vão estar lá no Instagram, né? Logo vai ter lá no Instagram e vai ser bem legal, né? Vocês dêem uma olhada lá e façam as atividades, participem, né? Sexta-feira, aliás, hoje, né? Que vocês estão vendo essa aula depois, esse vídeo depois da aula, vamos fazer um sorteio, né? De um brinde. E aí vocês vão buscar lá na escola, ou o pai de vocês, ou a mãe de vocês, ou vocês, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de artes de hoje. Peguem um caderno de artes e caneta, certo? Nós não vamos fazer atividade no livro, não. Vai ser caderno e caneta. Então, hoje nós vamos falar sobre o artista Matthias Grunewald. Então, aqui está o nome dele, né? Matthias Grunewald, né? Matthias Grunewald. Então, é um artista do Renascimento. Coloquem aí, né? Um artista alemão do Renascimento. Matthias Grunewald. Então vamos lá. Matthias Grunewald é um dos maiores artistas alemães do século XVI, ou seja, 1500. A despeito de sua produção limitada e do fato de não haver deixado uma escola de sucessores, a fama e influência de Grunewald ficaram asseguradas pela criação de uma das mais importantes pinturas da história da arte renascentista, o retábulo de Islay. Então, a obra mais famosa de Matthias Grunewald é o retábulo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É o retábulo de Islay. É um artista alemão, veja que a pronúncia é difícil, né? Todas as obras dele e ele próprio tem uma linguagem difícil, né? O alemão é difícil, minha gente. É brincadeira não, viu? Aí veja, vamos falar um pouco, né, sobre as vivências de Matthias Grunewald. Veja, a visão de Grunewald foi diretamente formada pela arte religiosa. Então é engraçado que a obra, né, de Matthias Grunewald ela envolve assim, muita tristeza, muita melancolia, né, muito sofrimento. Ele retrata muitas passagens, né, dos acontecimentos da vida de Cristo, né? Então a obra dele foi muito envolvida por esse aspecto sombrio, né, da tristeza e da melancolia. A gente percebe que também que a peste, né, a peste negra, que era uma doença transmitida pelo rato, né, nessa época, também influenciou muito, né, a retratação da morte, né, nas obras de Matthias Grunewald. O que é interessante também, é interessante que Matthias Grunewald ele foi muito influenciado pelas obras de Martinho Lutero. Martinho Lutero, o reformador, né, da reforma protestante do século XVI, foi muito influenciado. Influenciado principalmente pelo conceito de fé, né, desenvolvido por Lutero, né, o conceito da fé em Cristo, a salvação somente pela fé. Então, esses atributos, né, influenciaram muito o Matthias Grunewald. É interessante que o Matthias Grunewald, o retábulo de Islay, ele retrata a crucificação de Cristo, né? E os poderosos, né? Os poderosos, que é essa obra aqui, né? É o retábulo de Islay, essa obra aqui de Matthias Grunewald. E aí, essa obra, né, ela é de uma igreja, né, o altar de uma igreja luterana, de uma igreja evangélica. Né? Veja que coisa interessante. E ela retrata a crucificação de Cristo e a indiferença dos poderosos, né, diante da sua obra. Vejam que é interessante também. Ele foi um artista do final do Renascimento, então ele já foi influenciado tanto pela Reforma Protestante como pela Contra-Reforma Católica, né? Que vai até 1590, em torno disso. Então veja que a gente tem o que mais? A gente tem nas obras de Matthias Grunewald
muita inspiração de devoção religiosa, né? Então ele retrata a fé, né? Já que a figura de Cristo ela é corrente, né? A figura de Cristo ela é constante na obra de Matthias Grunewald, constantemente, né? Veja que o desenho de Lutero, né? Essa obra de Lutero, mostrando, né, que a influência de Lutero na obra dele foi grande, né? Nós temos aqui uma das obras de Matthias Grunewald, que é A Virgem com o Cristo Morto, né? Veja que ele retratava muito a figura do Cristo, né, crucificado e morto. Aqui nós temos, ó, Cristo carregando a cruz, é outra obra bem interessante dele, né? Retrata Jesus Cristo carregando a sua cruz. E aqui de novo, né, a obra dele, aqui, ó, Crucificação do Políptico à Vida de Cristo. Então, essa obra não é de Matthias Grunewald, essa daqui não, mas ela foi inspirada na obra dele. Então veja como é interessante, né? Então, no decorrer de sua vida, Matthias Grunewald nasceu em Augsburg, na Alemanha. Depois ele pintou Cristo Escarnecido, Cristo Cuspido, foi a primeira obra dele. Depois ele serviu à Igreja Católica durante um tempo. Depois foi engenheiro hidráulico. Pintou o retábulo de Isen, que é uma das obras mais famosas, né? Depois ele também voltou a trabalhar para a igreja. Em 1525 ele se converteu para a igreja protestante, a igreja luterana, participou da Guerra dos Camponeses contra os príncipes alemães. Depois se mudou para Frankfurt, na Alemanha. Voltou a trabalhar como engenheiro hidráulico, trabalhando com fornecimento de água. E por último, em 1528, Matthias Grunewald ele faleceu da peste, né? Ele teve a doença do rato, a peste, e faleceu. Veja que Matthias Grunewald, ele viveu pouco tempo, minha gente. Morreu com 48 anos. Muito jovem, né? 48 anos. Hoje, uma pessoa com 48 anos, ela está na flor da idade, né? Mas ele morreu muito jovem. Então veja que a obra dele é uma obra assim que ela marcou muito, né? Principalmente porque ela vai ocorrer durante a Reforma Protestante. Vocês lembram que a Reforma Protestante ela vai causar muitos reboliços, né, na Europa. Vai causar muitos conflitos, vai causar muitos desentendimentos. Por quê? Porque a Reforma Protestante ela se propunha a destronar, né, a Igreja Católica de seu poder, né, de seu poder, o poder consolidado da Igreja Católica no mundo. E os reformadores, né, como Lutero, Calvino e o próprio Henrique VIII, eles propuseram o surgimento de uma nova igreja, né? Uma igreja que estivesse assim desligada do papado de Roma, uma igreja que tivesse mais autonomia, uma igreja onde os fiéis pudessem escolher aquilo em que acreditassem, né? Então veja que são coisas que vão causar uma ruptura, né, na sociedade pós-medieval, né, europeia. Isso vai causar, minha gente, uma grande marca, né, principalmente nos artistas. Todos os artistas eles vão ser influenciados por isso. Porque com a Reforma Protestante também vai surgir o capitalismo, né? Existe até um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, que fala disso, né? Que vai surgir o capitalismo, o comércio vai se intensificar, o dinheiro vai ser muito valorizado, e aí as pessoas vão passar assim, se antes no Renascimento que a gente estudou, os mecenas patrocinavam a arte, né? Agora qualquer um pode comprar a arte desde que tenha dinheiro, né? Isso com o surgimento da Reforma Protestante no século XVI. Quer dizer, a Reforma Protestante vai ter o seu lado positivo, porque vai questionar o poder da Igreja diante da sociedade, vai propor um novo modelo de fé, mas também a Reforma Protestante vai ter os seus contras, os seus pontos negativos, porque é dela que vai surgir o capitalismo, né? A forma como as pessoas dão valor ao dinheiro que existe hoje. Então gravem aí. Hoje nós estudamos a obra de Matthias Grunewald, estudamos que ele foi um artista alemão, viveu em torno de 45 anos, morreu jovem, né?
E ele foi um artista muito influenciado pelo Renascimento, foi um artista do Renascimento, do final do Renascimento. Sua obra mais famosa é o Retábulo de Israel. É uma palavra alemã, difícil, né? Ele pintava muita questão religiosa e pintava muita imagem de Jesus, muita imagem de Cristo. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Desejo para vocês um bom final de semana. Se cuidem, façam as atividades, viu? Vou cobrar. Um abraço, minha gente. Até mais. Tchau.